esse dia 28 de fevereiro de 2021, e o tema é Vivendo o Fervor Espiritual. Então, nós temos muito a falar aqui nessa manhã, é um tema preciosíssimo para as nossas vidas, vivendo o fervor espiritual. Já quero chamar a tua atenção para essa foto que está aqui, logo na introdução. Tudo na revista tem uma razão de ser. A gente já observa aqui, acredito que os irmãos da técnica vai colocar, mas quero mostrar para os irmãos já a figura dessa pessoa, né? Essa pessoa que está aqui, ó, de pé, virada, né, para a montanha, para o sol, de braços estendidos. Já passa uma mensagem muito forte, muito boa para a gente, né? Já passa esse fervor, vivendo o fervor espiritual. A pessoa de braços erguidos, mostrando ânimo, mostrando alegria. E é sobre isso que a gente vai falar, irmãos. O que é o fervor, né? Que é o tema dessa lição. Fervor, fui ver aqui no dicionário, fervor significa ardor, entusiasmo, amor, desejo, ímpeto, né? Então, quando a gente fala assim, vivendo o fervor espiritual, é esse ímpeto, essa alegria, essa graça que a gente tem que ter para viver a vida cristã. A vida cristã não é uma vida apagada, vazia, sem graça, né, entediosa, não. A vida cristã é uma vida ativa, é uma vida cheia de graça, cheia de vida, né? Uma vida cheia de vida, né? Parece uma redundância, mas não é. Porque lá em Apocalipse diz que estás vivo, mas na verdade estás morto. Quantas pessoas que parecem ter uma vida espiritual sadia, né? Vem para a igreja, vai para casa, mas só para bater ponto, para dizer que chegou. Mas cadê aquele ímpeto, né? Cadê aquele fervor, cadê aquela alegria que na maioria das vezes o novo convertido tem, mas que no decorrer dos anos isso vai se perdendo. Então, é sobre isso que a gente quer tratar aqui nesta manhã, vivendo o fervor espiritual. Esse fervor, essa alegria, esse ímpeto que o novo convertido tem, que você está entendendo o que eu estou falando, se você um dia aceitou Jesus como Salvador, e que às vezes no decorrer dos anos a gente vai se deixando perder esse fervor, essa alegria, esse ímpeto, esse entusiasmo que só o Espírito Santo pode nos conceder. Lá em Mateus capítulo 24, verso 12, diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é isso que a gente está vivendo hoje em dia. A gente vê que as pessoas, porque estamos na última hora da igreja, as pessoas estão perdendo esse entusiasmo. E ainda dão a desculpa desse versículo. Não, o texto diz que quando chegar a última hora, o amor de muitos vai se esfriar. Mas que você possa receber esta palavra nesta manhã. Você não pode se deixar incentivar por isso. Ainda que a maioria esteja desanimada, sem entusiasmo, sem o amor, sem essa graça para caminhar, que você seja reavivado, que você receba essa graça, esse fervor na tua vida, né? Também diz a palavra do Senhor no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente está vivendo uma época de pandemia, de muito desânimo espiritual, onde as pessoas estão muito desanimadas, e que você receba, nem que seja na sua casa, né? Ainda que seja na sua casa, mas que você receba esta palavra nessa manhã. Que haja essa alegria de você vir à casa de Deus, se você tem possibilidade, se você não é do risco, se você tem chance de estar na presença do Senhor, ou se você está em casa, mas que você não se deixe perder essa graça. A gente está vivendo uma época em que as pessoas, devido a não poder estar na igreja, estão perdendo esse entusiasmo, estão perdendo esse fervor. É como se... O que é fervor? Pense comigo numa água fervendo. E o que acontece quando a água ela vai esfriando? Ela vai perdendo o quê? Exatamente o fervor. E vai ficando o quê? Morna, até chegar a estar no estado frio. E a gente vê na palavra que o Senhor não se agrada, né? Do morno, né? O Senhor quer que a gente esteja no estado sempre fervente, na presença dele, sempre animado. O que é uma água fervente? Uma água borbulhando, uma água que tem movimento. Deus quer te dar, meu irmão, minha irmã, aluno da IBD online, nessa manhã. Deus quer te dar fervor. Deus quer te dar esse movimento, essa graça, esse poder que não pode faltar na nossa vida. Você não pode permitir que as rotinas da vida, que os tempos da vida venham tirar esse fervor. As lutas desta vida não podem tirar o teu ânimo. Então senta aí no seu sofá, chame alguém para assistir essa EBD com você. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. E confesso para os irmãos,
Já estou sentindo esse fervor espiritual na minha vida, já estou sentindo essa graça, né? Já estou sentindo esse mover do Espírito, esse fogo que queima. Quando os discípulos estavam no caminho de Emaús, o que eles disseram? Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Assim é a palavra de Deus, ela causa esse ardor no nosso coração, essa graça, esse ânimo. Então a lição de número 9 é sobre isso, é sobre viver esse fervor espiritual. O texto áureo diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5, versículo 18. Então a proposta aqui que o apóstolo faz para o povo de Éfeso, que a gente vai explicar melhor mais na frente, mas que ele faz uma proposta: gente, não vamos nos embriagar com vinho ou qualquer outra coisa, mas se você quer se encher de alguma coisa, se enche do Espírito, se enche da palavra, se enche de oração, e a gente vai estar abordando melhor isso aqui, mas é uma proposta muito boa que o apóstolo Paulo fez aqui para o povo de Éfeso. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, é uma ordem do Espírito Santo. A verdade prática também é interessante, que diz: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Então a gente também vai estar abordando o que é você ser cheio, o que é você ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Tem 3 vertentes aqui, né? Ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser batizado, né? Tem pessoas que têm as 3 coisas. Tem pessoas que só têm o Espírito Santo e é cheio, mas não é batizado no Espírito Santo. Então é sobre essas vertentes que a gente vai estar tratando aqui, e você vai se identificar com alguma delas, sabendo que o Espírito Santo é maravilhoso. Bom é ter a presença do Senhor na nossa vida. Abordando tudinho aqui rapidamente, como introdução para os irmãos, só prestando atenção aqui, a gente observou na leitura diária também, que é bem interessante, e traz um resumo do que a gente quer falar também. Na leitura diária, desde segunda até sábado, falou: cheio do Espírito para testificar de Jesus. Então, a gente vai ver sobre isso também. Você ser cheio do Espírito para você testificar da presença do Senhor na tua vida. Realmente, para pregar a palavra, para você viver uma vida cristã sadia, você ter ousadia para pregar a palavra, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Na terça-feira falou: cheio do Espírito como resultado da oração. Meu Deus, a gente vai ver isso aqui também. A oração, ela te enche do poder de Deus, ela te enche do Espírito, ela tem esse poder de te encher dessa graça. A gente vai falar muito sobre oração aqui nessa manhã. Na quarta-feira falou: cheio do Espírito como indicador da vida na plenitude. Verdade. Uma vida plena, uma vida completa, né? Somente através da presença do Espírito Santo. Só Ele tem esse poder de preencher os vazios da nossa alma, da nossa existência. Coisa tremenda, irmãos. Na quinta falou: a alegria é um sinal da vida cheia do Espírito Santo, né? Quem está alegre canta. Quando você tem o Espírito Santo na tua vida, você é alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, realmente, ela vai exteriorizar isso aí através de uma vida de alegria, de um sorriso. Amém? É tremenda a palavra. Na sexta falou: viver o fervor espiritual é o mesmo que andar no Espírito. Você andar no Espírito, a gente também vai falar sobre isso. O que é esse andar no Espírito? Vai estar tratando. E ontem falou as características de quem vive a plenitude. Jane, como que eu vou saber identificar quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo? O que ela tem, né? Quais são os sinais que ela mostra de que ela está cheia dessa graça, de que ela está cheia dessa virtude? Então, para os irmãos verem, essa lição ela é muito rica, ela é muito maravilhosa, ela tem muito a passar para cada um de nós. E eu te convido a você a navegar comigo nessa manhã na palavra e a gente aprender bastante da parte de Deus. Essa lição está baseada na leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Também uma leitura muito boa, acredito que os irmãos já fizeram essa leitura aí na sua casa. E tem um objetivo. A gente tem um objetivo bem específico aqui nessa manhã, que é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual.
preciso ter esta necessidade da minha vida de viver o fervor espiritual. E a gente vai ver como aguçar esta necessidade. O que fazer? Também destacar a importância da devoção na vida do crente. Através de quê? Da leitura da palavra, através da oração. A gente vai bater bastante nessa tecla. Como você fazer para ter uma vida devocional. O que é uma vida devocional? Vai estar falando sobre isso. Enfatizar também a importância de se manter cheio, manter-se cheio. A gente tem que se manter cheio, não pode deixar a chama apagar, não pode deixar o azeite da botija faltar, não é? Não podemos deixar. A gente tem que dar o nosso jeito de nos manter cheios. E o Espírito Santo ele vai te orientar de como fazer isso. E, em terceiro e último lugar aqui, dos objetivos específicos, prevenir a respeito da frieza espiritual. Irmãos, frieza espiritual não pode fazer parte da nossa vida. Do pentecostal. Você é pentecostal, então você é quente. Você é pentecostal, então você tem a chama do Espírito, né, ardendo na tua alma. E aí a gente vai ver o que é ser pentecostal. Não é só o glorificar em si, o fazer barulho, sapateado. É um conjunto de coisas. A gente faz barulho, sapateia, fala em mistério, devido a um conjunto de situações anteriores, devido à base com a palavra. Não é só um barulho em si, como alguém diz, de lata vazia, não. Tem todo um fundamento. Você é pentecostal por quê? Quais são as características? Como que você se mostra pentecostal? Aqui na revista do professor, não tem aí para você, mas achei interessante passar, que diz que a frieza espiritual paralisa as pessoas. Ela revela-se na ausência da observância de disciplinas devocionais comuns a todo cristão. Então, quando você vê que algumas atividades diárias que deveriam fazer parte da tua vida espiritual não estão fazendo parte, você já destaca aí que pode estar havendo uma frieza na tua vida. Quando não há mais o desejo de separar um tempo para oração, meditação das Escrituras, não se pratica mais o jejum, a gente vai falar sobre o jejum aqui nessa manhã, não há mais o respeito, a reverência pelas coisas espirituais, são destaques, são sinais, né? Não precisa nem ser muito especializado ou estudado na palavra para você destacar quando uma pessoa está fria, quando uma pessoa está doente espiritualmente, né? Até uma criança consegue detectar isso. Então, aqui fala, uma vez que a vida espiritual perdeu sua vivacidade, esse fervor, a vida moral tende a sofrer as consequências degenerativas. É bem complicado isso. E esse processo se inicia com a degeneração das relações familiares, sociais e assim por diante. Então, se não há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há fervor espiritual, há desejo para as coisas de Deus. Se há frieza espiritual, o desejo vai ser o quê? Pelas coisas da carne, né? É o contraponto aí. Se você não tem sede espiritual, se você não tem sede de Deus, se você não busca a presença do Senhor, né? Os dois extremos. Se você não preenche o teu espírito, se você não enche o teu espírito da palavra, consequentemente você vai estar cheio de quê? Da carne. Ou você está cheio da carne, ou você está cheio do espírito. Então, é aquela famosa ilustração. Existe uma guerra entre a carne e o espírito. Missionária, como que eu faço para eu vencer esta batalha? É como se fossem dois cães brigando. Quem vai vencer a briga? Imagine, eu estou dizendo uma ilustração. Imagine dois cães brigando. Quem vai vencer aquela luta, né? Aquela briga? O cão que estiver mais alimentado. Se você alimentar mais um cão e deixar o outro com fome, quem vai vencer aquela briga? O cão que está mais alimentado. É uma ilustração. Existe uma guerra entre a carne e o espírito. Quem vai vencer essa guerra, missionário? Como que eu vou fazer para vencer essa guerra? Alimente mais o teu espírito. Através da palavra, através da oração, através da EBD. Se você alimentar mais o teu espírito, você vai enfraquecer a tua carne. Então, basicamente, a lição de hoje é para trazer para nós aqui nessa manhã. Quem você está alimentando mais? Teu espírito ou a tua carne? Como que está o teu espírito? Como que está a tua alma na presença do Senhor? Queridos, lição maravilhosa. Vamos acompanhar? A introdução diz assim, ó. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2:4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. E já estudamos isso na lição de número 3.
Mas nela aprendemos igualmente que cheios do Espírito indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor esta parte da teologia pentecostal. Então, quando a gente olha para Atos, capítulo 2, a gente vê essa expressão cheios do Espírito. Mas essa expressão cheios do Espírito de Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, significa que eles foram batizados no Espírito Santo. E a gente já aprendeu na lição de número 13, os irmãos já viram isso aqui anteriormente, o que é ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é o quê? Um revestimento de poder. O que acontece? A pessoa aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo, certo? Preste atenção nisso. Você aceitou Jesus como Salvador, você recebeu o Espírito Santo na tua vida. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador de todo o coração é portador do Espírito Santo. Lembra do texto lá em Coríntios que diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Você aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita na tua vida. Que é diferente em ser batizado. O que acontece? Você aceita Jesus como Salvador e busca o batismo. Busca esse revestimento. Busca essa graça, esse poder através do batismo do Espírito Santo, que é evidenciado com o falar em línguas, certo? É a glossolalia que você aprendeu na lição número 3. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela exterioriza através do quê? De línguas, estranhas que ela fala, a língua dos anjos. Esse é o batismo no Espírito Santo. Uma coisa é você ser cheio do Espírito Santo e batizado no Espírito Santo, e existe também aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas que ainda não receberam o batismo, ainda não falam em línguas, não são batizadas. Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que elas não são batizadas no Espírito Santo, mas têm as características que nós vamos estudar aqui na lição de hoje. Elas não são batizadas no Espírito Santo, elas não falam em línguas ainda. Eu oro para que você, nesta manhã, busque o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento, é uma graça, é uma ousadia a mais para a tua vida, vale a pena. Mas são pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, mas que são cheias da presença. A gente vai ver por que elas são, quais são os sinais de uma pessoa cheia. Havia um engano de achar que uma pessoa cheia do Espírito Santo era só aquela que era batizada. Ah, não, fulano é batizado no Espírito Santo, fala em línguas, então ele é cheio. E eu, que sou tradicional, de repente sou de uma igreja tradicional, como uma igreja batista, uma igreja presbiteriana. Os presbiterianos também são cheios do Espírito Santo. Os batistas e outras igrejas, ou até mesmo dentro da Assembleia de Deus, quantos dos nossos irmãos que ainda não receberam essa promessa, de ser batizado no Espírito Santo, mas são pessoas cheias da presença, cheias do Espírito Santo. E a gente vai ver quais são os sinais que elas apresentam de que elas são cheias do Espírito Santo. É a lição de hoje. O tópico 1 diz a importância da devoção pela palavra e oração. Então a gente vai começar a ver aqui nessa manhã que uma pessoa cheia do Espírito Santo, quais são os sinais que ela apresenta para que se mostre cheia. Primeiro, o apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Então, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora na EBD aí em casa, os irmãos vão concordar comigo. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente passa a alimentar e restaurar o nosso homem interior, a nossa alma. E a nossa alma, o nosso espírito, irmãos, não é diferente do nosso corpo. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, de água, de comida, a nossa alma é a mesma coisa. A sua alma precisa ser alimentada. E como que a nossa alma é alimentada? A nossa alma é alimentada através da palavra de Deus e da oração. O que a Bíblia diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem o poder de alimentar a tua alma. Ela é o maná do céu. Quantas igrejas não tem mais a EBD e a gente lamenta por causa disso? Não tem mais aquele apreço à palavra, irmãos. Eu que ministro, eu que sou pregadora, os irmãos me conhecem. Tenho essa grande responsabilidade, esse grande privilégio
Quantas igrejas não dão mais aquele valor à palavra de Deus? E ela é prioridade. O que é prioridade na vida de um cristão? A leitura da palavra e a oração. Não pode faltar na sua vida diária, como servo de Deus, leitura da palavra e oração. A gente vai ver essas duas práticas aqui. Então, uma pessoa que não pratica isso, isso a gente aprende desde das primeiras passadas da caminhada. Me lembro que quando eu aceitei Jesus como Salvador, que eu ganhei, que minha mãe me deu, minha primeira Bíblia, que alegria para o meu coração. Tenho ela guardadinha lá em casa como lembrança de ter aquela palavra em minhas mãos e poder utilizá-la a hora que eu quiser. Nós brasileiros, nós temos esse privilégio. Tem países que a Bíblia não pode ser exposta, aberta, não é? Países comunistas onde os missionários têm que se esconder para poder ler a palavra, onde o povo não tem acesso à Bíblia. Glorifica a Deus pela palavra do Senhor, que você tem livre acesso aqui no Brasil. Mas até quando? A gente sabe que os dias são maus. Então, até quando vamos ter livre acesso? Pense sobre isso. Se você tem a sua Bíblia em casa, não mantenha cheia de poeira na sua estante, não. Utilize a sua Bíblia. Ore a Deus porque o autor está do teu lado. Você aprendeu isso na lição passada. O autor está do teu lado para te ensinar, para te orientar. Valorize a palavra de Deus. É um banquete que você tem em casa. É um banquete que você tem, que você deve utilizar, fazer bom uso dela. Então, a gente mantém a nossa vida espiritual sadia, salutar. A gente se mantém cheio do Espírito Santo através de uma boa leitura diária, um devocional da palavra de Deus e através de uma vida de oração. A gente vê aqui, ó, no subtópico 1, devoção. O que é a devoção? A nossa ideia de devoção é do apego, dedicação e zelo como o nosso apreço pela oração. Tá? O amor pela palavra também e o apego ao jejum. Então, são três coisas aqui. A nossa dedicação à palavra de Deus, a nossa dedicação ao Senhor, né? A nossa vida diária. A devoção significa isso, uma ideia de apego, de dedicação. Jane, como é que eu mostro a minha dedicação a Deus e as coisas espirituais? Como que o crente cheio do Espírito Santo faz? Ele é muito apegado à palavra. Como que o crente cheio do Espírito Santo é? Ele é muito apegado à oração. Ele é muito apegado ao jejum. Olha que maravilha. A gente vai falar um pouquinho acerca do jejum. Então, a leitura da Bíblia, a oração e o jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. São atividades, exercícios que não podem faltar na nossa vida. O que é um exercício? O exercício é qualquer atividade praticada para desenvolver um talento. Então, quando você vai para a escola, por exemplo, a criança não faz exercícios, quando você faz um curso, você não faz atividades, exercícios. Quando uma pessoa vai para a academia, para ela poder desenvolver o corpo dela, o que ela faz? Exercícios. Na vida espiritual não é diferente. A vida espiritual do crente deve ser exercitada. Lembra que a igreja é um corpo? O corpo precisa ser exercitado. O que acontece com um braço ou uma perna quando ele é quebrado, que tem que colocar um gesso e ele fica paralisado algum tempo? Ele perde o quê? O movimento. E só volta quando ele faz o quê? Exercícios. Quais são os exercícios espirituais para manter um crente cheio do Espírito Santo? A devoção, a dedicação. Como que eu vou exercitar minha fé, minha vida espiritual, me manter ativa? Quantos anos de igreja você tem? Quantos anos você está caminhando? Por que você está de pé até agora? Eu sinto a presença de Deus, sabe por quê? Porque você está exercitando a sua fé, assistindo uma EBD como essa, orando, aprendendo a palavra, jejuando. É assim que a gente se mantém de pé. Eu conversava com os irmãos aí um tempo e dizia para eles o seguinte: nessa época de pandemia, ficamos algum tempo restritos em casa, lembra? 4 meses. Alguns irmãos ainda estão. Eu estou pregando para você agora. E não tem a possibilidade de poder vir à casa do Senhor. Como que você está se virando se você não exercitar a tua fé? Por isso que muitos desanimaram, por isso que muitos estão desanimando. Por quê? Porque não consegue exercitar a fé e a vida espiritual se não tiver uma ajuda de alguém.
E nem sempre vai ter um pastor, a missionário ou alguém perto de você. Mas você tem a sua Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus perto de você, sinta a presença dele, é seu amigo. Então, se você sente, amado, necessidade de exercitar a tua fé, a tua vida espiritual, aproveita. Aproveita você que está aí na tua casa agora. Eu estou aqui, ó. Mas eu estou sentindo esta presença. E é desse jeito, ó, manuseando a palavra, através da oração, através de uma boa vida de jejum. Você tem jejuado? Muitas pessoas dizem, eu não posso jejuar porque tenho problema de estômago, fico tonto. Entenda uma coisa, não é por muito fazer que Deus opera, mas é pela intenção dos nossos corações. Se você jejuar 5 minutos, mas for um jejum de todo o teu coração, Jesus vai receber o teu jejum de 5 minutos. Porque não é por muito fazer. Viane, mas qual a necessidade da prática do jejum? A gente vê aqui que ela é necessária para exercitar a nossa vida espiritual. Mas o que é o jejuar? É você se ausentar daquilo que te dá prazer. É você matar a tua carne. É você mostrar para a tua carne que a prioridade na tua vida é o Senhor. Então, quando você jejua, você está... É uma declaração de amor a Deus e dedicação a Ele. É você mostrando que todos os prazeres da carne ficam, né, caídos diante da presença de um Deus tão glorioso. Então, a prática do jejum é importante. Você tem jejuado? A prática da oração, mais importante ainda. Você tem orado? A prática da palavra, vamos falar sobre ela. Você tem lido a sua Bíblia? Tem pessoas que deixam a Bíblia na igreja. Para não perder o tempo, ela vai na EBD de manhã, já deixa de manhã para poder domingo no teu trabalho. Meu Deus. É como se uma pessoa deixasse a comida dela lá, né? E fosse viajar, não, quando eu voltar minha comida está aqui, mas a comida você tem que levar com você, a água você tem que levar com você. Então é assim que a gente está vivendo esse tempo. Aqui o texto diz assim, ó, tudo isso é válido, espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhado de quê? De santificação, de humildade, de prudência, de sabedoria. Todas as vezes que eu orar, todas as vezes que eu jejuar, todas as vezes que eu ler a palavra, eu tenho que usar de prudência, eu tenho que usar de sabedoria. O que está querendo dizer aqui o autor da revista? Porque a nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar o quê? Um motivo de exibição. E é verdade, irmão. A gente lê a palavra, a gente jejua, a gente ora, mas não é para se exibir para ninguém. Isso faz me lembrar um texto da palavra, se você puder, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, onde Jesus nos orienta acerca do jejum. Olha o que ele diz. Quando jejuardes, não mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que estão jejuando. E é verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha o que Jesus está falando aqui. Naquela época os judeus jejuavam e ficavam com o rosto sujo, cabelo despenteado, para alguém perguntar, você está abatido por quê? Porque eu estava jejuando. Eu jejuo muito. Me fez lembrar também lá em Lucas, capítulo 18, que fala sobre a parábola do fariseu publicano, que lembra bem isso também. E o fariseu, ele chegou a dizer, jejuo 2 vezes na semana e dizimo tudo quanto tenho. Quer dizer, tirando onda, né, para dizer que jejuava, que dizimava. Quantas pessoas que às vezes né, ficam dizendo que sobe um monte não sei quantas vezes, que já leram a Bíblia não sei quantas vezes. E a gente não faz isso para que nós sejamos glorificados, né? A própria palavra do Senhor diz em Provérbios que não louve a tua própria boca, mas que os outros te louvem. Então toda honra e glória seja dada ao Senhor. Nós estamos aqui para ser elogiados. Você não vai praticar a leitura da palavra, você não vai praticar a oração para se mostrar para ninguém. Você vai praticar porque você é santo. Você vai praticar porque você quer exercitar a sua vida espiritual. Você vai praticar porque você quer exercitar a tua fé. Então, ainda que alguém não veja o seu ato de oração, o seu ato de leitura da palavra, às vezes tem pessoas que agora, no início do ano, estão aí iniciando também a leitura da Bíblia, vão ler a Bíblia, né, no decorrer de todo ano. Eu quero incentivar você, leia a sua Bíblia. Pegue os versículos ali, alguns textos, e leia a palavra do Senhor, mas com prudência. Tem pessoas que às vezes vão orar, né, aí quer mostrar o joelho calejado. Ó, meu joelho, cheio de calo, de tanto que eu oro. Meu Deus, será que isso é ser cheio do Espírito Santo?
a gente vai ver que ser cheio do Espírito Santo é um conjunto de coisas. E se tem uma coisa que uma pessoa cheia do Espírito Santo é humilde. Humilde. E que também está dedicando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Por isso que João disse o quê? João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. E João Batista era um homem cheio do Espírito Santo. Então, que essas práticas façam parte da tua vida. A gente vê aqui na palavra esse apreço pela oração. Jesus nos ensinou lá em Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, quer ter uma vida espiritual sadia, né? Ser cheio do Espírito Santo. Jesus está dizendo, vigiai e orai. Eu preciso orar. Você precisa buscar a presença do Senhor. Você precisa buscar. E apreço a palavra. A gente tem que amar a palavra. Amar a Bíblia, né? A palavra de Deus é gloriosa. Por isso que no Salmo 119, versículo 97 diz: ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Oh, glória. Olha a dedicação. Olha o apreço à palavra. Olha o salmista dizendo: Senhor, eu amo a tua lei. Senhor, eu medito na tua lei todo dia. É o meu alimento, é o meu bálsamo. Né? Ele também diz no Salmo 119, um salmo lindo, grande: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, que esse desejo seja aflorado, aluno, na tua vida nessa manhã. Que você permita que o Espírito Santo aumente a tua fome e a tua sede pela palavra, pela oração. Como é que você está? Tem orado? Tem buscado? Temos que buscar. Olha o que diz aqui, ó, o subtópico 2 aqui. A oração e a palavra. Falei um pouquinho com você sobre o jejum. O que é o jejum? O jejum é a fome de Deus. O jejum é você matar a tua carne. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a oração e a palavra. Por que elas são tão importantes para quem é cheio do Espírito Santo? Todos nós conhecemos o jargão evangélico que eu, particularmente, uso muito. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Não existe mesmo. Tá? Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, o que é a oração? A oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar sua ajuda por meio da palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e é expressa na nossa total dependência de Deus. Então, o que é a oração? Ela é a chave da vitória. Ela é o segredo da nossa bênção. E na declaração de fé das Assembleias de Deus, quero indicar para os irmãos, se você ainda não possui esse exemplar aqui, possua, adquira, é barato, tá? Um exemplar desse aqui, bem baratinho, um preço bem simbólico. E a declaração de fé das Assembleias de Deus é um resumo de tudo aquilo que nós, assembleanos, cremos. Então aqui ela vai ter várias explicações sobre todas as nossas teologias, sobre tudo aquilo que é a nossa fé, fala sobre oração, o que é o Espírito Santo, o que é Deus, quais são as nossas normas, enfim, um livro muito bom que eu tenho indicado para as minhas alunas ali na nossa congregação da Praça Cruzeiro. Tá? Inclusive eu fiz uma boa encomenda de mais de 10 livros desse aqui para as minhas alunas lá. Se você não possui esse exemplar, possua. E aqui explica muito bem o que é a oração. E está dizendo que a oração, né, o que ela é? É um ato consciente. Você tem a consciência, quando você vai orar, de que você está falando com quem? Com Deus. E a oração, eu costumo dizer que ela não é um monólogo. O que é um monólogo? Só uma pessoa falando. A oração, não. A oração é um diálogo. Você fala com Deus e Deus vai falar com você. Tá? É um diálogo. Comece a orar. Comece a buscar. A oração é uma prática. Jane, eu não consigo orar muito. Eu acho que oração é só para quem tem dom. Tá certo que tem pessoas que têm aquele dom de orar. Às vezes vai orar, ora 1 hora, 2, 3. Mas a oração ela é uma prática. Você tem que começar a praticá-la na tua vida. Ore 5 minutos. Ore 10 minutos. Jane, qual é a posição correta de orar? Não existe uma posição específica. Você pode orar de joelho, você pode orar sentado, você pode orar deitado. O importante é a intenção do teu coração. Jane, que hora específica eu devo orar? Qualquer hora, a Bíblia diz orar e sem cessar. E a gente ora o quê? Como disse aqui a declaração de fé.
A oração pode ser feita através da fala e a oração pode ser feita em pensamento, né? A gente ora em pensamento o tempo todo, né? Mas falada, você deve ter essa dedicação de se manter um tempo para orar. E as pessoas estão perdendo a prática da oração e não podemos perder a prática da oração. Aquela oração antes de você levantar para o dia a dia, aquela oração que você faz antes das refeições. Ore, agradeça ao Senhor. Um crente cheio do Espírito Santo, ele nunca vai sair de casa sem entregar a vida dele nas mãos do Senhor primeiro. Os dias são maus, irmãos. Ore antes de sair de casa, que a coisa está difícil. Não deixe de orar, de praticar a tua oração, de agradecer a Deus pelo seu alimento diário. Muitos não têm o que comer. Agradeça a Deus pela sua saúde. Mantenha uma prática de oração. Ore, busque o Senhor. Mas eu tenho uma vida ativa. Quero dizer para você que tudo quanto a gente quer, a gente acha tempo. Se você verdadeiramente quiser ter uma vida sadia de oração, você vai arrumar um tempo para orar. Se você entender que a oração é necessária e importante para você. Então busque em oração, busque a Deus antes de dormir, para entregar o teu sono na mão do Senhor. É uma prática. Quando a gente olha para a revista, o autor disse que Jesus ele tinha prática de oração, ele tinha um hábito. O que é hábito? Prática. Você tem que começar. Eu não oro quase nada. Comece a orar. A primeira coisa é dar início. Comece a orar. E você vai acostumando, daqui a pouco você está orando 5 minutos, daqui a pouco você está orando 10, 15 minutos, né? Meia hora, 1 hora. Pratique a oração. E a gente vê que Jesus nos deu exemplo. Realmente, Jesus saía. E eu peguei algumas referências aqui para os irmãos, onde mostra que Jesus tinha um hábito maravilhoso de orar. A gente vê que ele orou no batismo dele, nas águas. Lembra quando Jesus foi batizado? Antes dele descer as águas, Lucas 3, 21, fala que ele fez uma oração. Que coisa tremenda. Ele orou, né? Buscou a presença do Senhor. Jesus nos deixando exemplo. Antes de escolher os 12 apóstolos também, Jesus, quer dizer, antes de tomar uma decisão muito séria, está lá em Lucas capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus orou. Você tem orado antes de tomar as suas decisões? Se tem uma coisa que o crente cheio do Espírito Santo faz, é antes de qualquer decisão que ele vá tomar, ele primeiro vai orar. Por isso que tantas tragédias e problemas têm acontecido. As pessoas não têm orado antes de tomar suas decisões. Jesus também, ele orou quando ele foi rejeitado pelas cidades. Lá em Mateus capítulo 11, quando as cidades rejeitaram ao Senhor, ele foi orar. Quantas vezes nós somos rejeitados, apedrejados, criticados? O que você faz quando alguém te aborrece? Você vai revidar? Não, vai orar. E cuidado com a sua oração também. Não vai orar para Jesus descer fogo no céu sobre essa pessoa. Você vai orar para que Jesus acalente o teu coração. Você vai entregar a sua vida na mão do Senhor. E a oração vai extravasar aquela mágoa, aquele ressentimento. Ei, meu irmão, minha irmã, ore mais. Olha Jesus orando também na última ceia. Mateus capítulo 26, versículo 26 e 27. Jesus orando ali, junto com os discípulos, naquela despedida, ele buscando. Jesus orou também no Getsêmani, um pouquinho antes de ser crucificado, Lucas 22. Olha quantas referências, 1, 2, 3, 4, 5 referências, e tinha mais. Onde mostra aqui o hábito de Jesus de orar. Por que ele orou tanto na Bíblia? Tudo tem uma razão de ser. Ele orou para nos deixar exemplo. Ele orou para que você ore. Ele buscou para que você busque. Então intensifique a sua vida de oração. Eu trouxe aqui, em relação ao poder da oração, alguns pensamentos de grandes homens de Deus também, porque você ser cheio do Espírito Santo é você manter uma vida de oração. Você tem que orar mais, irmão. A dica é essa, o exercício é esse, a devoção é essa. Começa a orar. Se você não ora, começa a melhorar isso aí. Começa a orar um pouquinho e Jesus vai aumentando essa graça na tua vida. Olha o que disse o grande missionário Hudson Taylor. Não está aí na sua revista, eu estou acrescentando aí, enriquecendo a aula nessa manhã. Olha o que o grande missionário Hudson Taylor, que ganhou muitas almas para Jesus na China, olha o que ele disse a respeito da oração. Quando trabalhamos, trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Oh, glória. Você quer ver Deus trabalhando na tua vida? Deus movimentando as águas? Começa a orar mais.
Olha o que disse o grande pregador de milhares de almas, que avivou a sua geração, que foi Charles Spurgeon. Olha o que Spurgeon disse. Eu preferiria ensinar um homem a orar do que ensinar 10 homens a pregar. Olha que coisa forte. Porque para pregar, você tem que orar muito antes. Que a oração prepara o terreno, prepara o coração, abre as portas. Orar é bom demais. Olha também esse pensamento. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, o trabalho, a religião, mas ele teme um crente que ora. Então o diabo ele treme diante de uma pessoa que entende a prática da oração, que se mantém orando, buscando a presença do Senhor. Meu irmão, ore mais. Esta lição é para aguçar a tua vida espiritual e fazer com que você seja cheio do Espírito Santo. E se tem uma maneira da gente se encher do Espírito Santo, é através da oração. Ficai, pois, em Jerusalém. Mas eles ficaram em Jerusalém parados, irmãos, olhando para cima, ficaram orando, ficaram ligados no mesmo pensamento, na mesma atitude, até que do alto eles foram revestidos de poder. Receba esse poder aí na tua casa agora, nessa manhã. Receba esta graça aí nessa manhã. Ô Espírito Santo, antes de vir para cá, eu orei muito para estar aqui. Eu estou orando também pela tua vida, você que está em casa. Olha o que Martim Lutero fazia. Estou trazendo para enriquecer a aula nessa manhã. Grandes homens de Deus, tanto da Bíblia que oravam, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Lembra de Daniel? Homens de Deus que clamavam ao Senhor como Elias. E também homens da história da igreja que também oravam. Pessoas que foram cheias do Espírito Santo, não à toa, não por acaso. Buscavam tudo isso. Olha o que Lutero fazia. Lutero costumava orar 3 horas por dia e com isso ele colocou as nações cativas em liberdade. Oh, glória! Porque ele tinha um hábito de orar 3 horas no dia, mas você pode orar 2, você pode orar meia hora, 1 hora, não importa. Importa a intenção do teu coração. Um grande pregador chamado John Knox costumava passar as noites em oração, clamando a Deus e dizendo: Senhor, dai-me a Escócia. Ele chorava e passava a noite em oração. Dai-me a Escócia, senão eu morro. John Knox. E Deus deu a Escócia para ele. Ele ganhou milhares de vidas escoceses para o Senhor. Que coisa tremenda, irmãos, é o valor da oração. Você está vendo que para que a pessoa tenha êxito espiritual, ministerial, tem que orar. Tem que buscar o Senhor. John Wesley, grande John Wesley, passava noites e mais noites em oração antes de pregar a palavra. Antes de pregar a palavra, antes de ir para o campo, antes de ganhar as almas. Então, vale a pena manter uma prática contínua. Por isso que diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai quando? Orai sem cessar. Orai constantemente. Mantenha-se em oração. Não pare de orar. Eu estou pregando aqui, é um mistério muito grande, né, irmãos? Porque eu estou pregando aqui, mas ao mesmo tempo eu estou orando, não é? É uma prática deliciosa. Você consegue fazer em pensamento e você consegue mantê-la em prática na tua vida. Então, está dizendo no tópico 2 aqui, é o valor, a oração e é o valor também a leitura da Bíblia. Está aqui, a leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Nós temos que ter esse valor, a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor nos orienta. Né? A oração, ela te enche e a leitura da palavra, ela te orienta. Ela é a bússola para a nossa vida. Então, todo aquele é aquela que quer também ser sábio e ser cheio do Espírito Santo, tem que ler a palavra. É tudo balanceado. Nem mais, nem menos. Eu oro muito, mas não leio a palavra. Tem gente que ora muito, que diz que é cheio do Espírito Santo, mas não gosta da Bíblia, não gosta de Bíblia. Não é? Ou então é muito teólogo, tem muita Bíblia, muita letra, mas não ora, não busca, não tem esse fervor. Tá vendo como que é? Tem que se manter o quê? Equilibrado. Né? Porque assim é na nossa vida física. Você não pode beber água demais, comer demais, que faz mal, mas tudo o quê? Balanceado, tudo equilibrado. Vida espiritual não é diferente. É equilíbrio entre leitura da palavra, oração, jejum. E eu não estou dizendo isso lá uma vez ou outra, não. Nós estamos falando aqui de uma vida devocional, ou seja, uma vida diária. Né? Não é só eu orar e ler a Bíblia porque eu vou pregar.
Independente da minha vida ministerial, eu tenho que ter minha vida particular de oração, de jejum, de busca, tá entendendo? Não é você só ler a Bíblia porque você está estudando a revista. Fora isso, você lê a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia na sua particularidade, no seu dia a dia. Vai ser muita bênção para você. Então, avançando aqui, acompanhe comigo aí. Subtópico de número 3. O viver sabiamente, versículo 15. Né? Portanto, vede prudentemente como andais, né? Não como necios, mas como sábios. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vigia do jeito que ela anda. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela anda de maneira prudente, ela anda de maneira sábia. Esse andar aí não é de dar passada. Esse andar aí que o apóstolo está falando é o do viver, é a vivência. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai vigiar no seu viver, no seu assentar, no seu levantar, no seu falar. Vai falar de maneira sábia. Sabedoria, ela faz parte da vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Se tem uma coisa que uma pessoa cheia do Espírito Santo é sábia. E lá em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor, ele é o quê? É o princípio da sabedoria. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Peça ao Senhor sabedoria para o teu coração, sabedoria para a tua vivência, sabedoria para a tua vida, sabedoria para o assentar, para o levantar. Tá vendo como que uma pessoa cheia do Espírito Santo não é só aquela que fala em línguas? É um conjunto de coisas. Eu já falei que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ora muito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ama a palavra. Em terceiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é o quê? Sábia. Sábia em toda a sua maneira de viver. A gente vê aqui no subtópico de número 3, eu estou na parte 1, que esses exercícios espirituais, que é a leitura da palavra e oração e jejum, devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, a gente deve manter essa prática no dia a dia. Como tem sido o teu dia a dia? Jana, eu levanto rapidamente e já dou banho nas crianças, né? A rotina sem pandemia, né? E mando para a escola e eu já vou direto para o trabalho, aquela correria diária. Às vezes nem almoço direito, como um lanche rápido, fast food. E daqui a pouco já vê a tarde, daqui a pouco já vê a noite. E na hora de dormir eu tô cansado e tô orando ao Senhor, Senhor, muito obrigado pelo dia. E dormiu. Assim tem sido o seu dia a dia? Cadê a tua prática com Deus? Cadê a tua caminhada espiritual? Cadê os teus exercícios espirituais? Se você não fizer, vai enferrujar. Se você não fizer, vai enfraquecer. Se você não fizer, vai ficar vazio. Então, como tem sido o teu dia a dia, meu irmão? Como tem sido, minha irmã? O teu dia a dia tem a sabedoria. Clame ao Senhor para te dar sabedoria nessa parte. Não seja como os nécios. Quem são os nécios que Paulo está falando aqui que a gente deve ser em contrapartida, ao contrário deles? Os nécios é o contrário dos sábios, né? Vemos aqui, existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio. O que é um nécio? Mas o que o apóstolo usa aqui nessa passagem só aparece aqui. Quer dizer o quê? No grego, azofos, que quer dizer o quê? Tolo, sem juízo. Minha irmã, meu irmão, não seja um tolo, não seja uma tola, não seja sem juízo. Busque a presença do Senhor. Ouça o que o Espírito Santo está falando através da minha vida. Parece ser coisas banais, mas não são. São coisas essenciais para você. É a receita do céu para a tua vida. É a receita do céu para você ser cheio do Espírito Santo. O nécio é o tolo. É aquela pessoa que escutou aqui, saiu aqui. Esse é o nécio. O nécio é aquela pessoa que não dá valor às verdades, não dá valor aos bons preceitos, não dá valor à sabedoria. Você está falando, você está orientando e a pessoa não está nem aí. É o sem juízo, é o tolo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Os pagãos daquela época não davam valor à palavra, não davam valor a nada, não davam valor à vontade do Senhor. Isso que está falando aqui no subtópico número 3. Dê valor ao que Deus está falando para a tua vida, dê valor aos bons princípios, dê valor àquilo que a palavra de Deus te orienta. Seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa obediente, seja uma pessoa que comece a colocar em prática, nem que seja devagar, os preceitos cristãos.
Você vai ver que vai fazer muita valia para a tua vida, vai valer a pena. E em quarto lugar, está falando sobre remir o tempo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, além dela ser obediente, além dela ler a palavra, além dela orar bastante, além dela jejuar, além dela ter uma prática de vida devocional, onde ela presta atenção e não é como nécio. Em quarto lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai remir o tempo. Vamos ver o que é remir o tempo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai conseguir remir bastante o tempo dela. Essa frase diz muito mais do que parece à vista. O verbo remir significa o quê? Comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. Que maravilha! Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sabe aproveitar bem o tempo dela. Novamente eu pergunto, como está o teu dia a dia? Tens você aproveitado bem o teu tempo? O tempo é dinheiro mesmo, o tempo é precioso. O tempo ele não volta. Por isso que o salmista no Salmo 90, Moisés disse assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o quê? Olha a sabedoria de novo. De tal maneira que alcancemos corações sábios. Seja sábio, o tempo é valioso. Aproveite o teu tempo, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando, os dias são maus. A coisa está difícil, está feia. E nós devemos aproveitar o nosso tempo para o quê? Para nos encher da presença. Remir o tempo e aproveitar o máximo possível para quê? Como está dizendo aqui na revista, para pregar a palavra. E aproveitar o tempo para pregar a palavra para o pecador, para aquela pessoa que nessa pandemia está gemendo, está chorando. E muitas vezes a gente não aproveita o nosso tempo. Muitas vezes a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém que está com você do lado no ônibus, para alguém que está reclamando do governo com você lá no mercado. E a gente, em vez de silenciar esta situação, essa murmuração, a gente incendeia ainda mais. Em vez de aproveitar aquele tempo para orientar, não, ó, Jesus te ama, o tempo está difícil, mas Jesus tem algo para a tua vida. Vamos aproveitar melhor o nosso tempo. Vamos aproveitar melhor a oportunidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não perde tempo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela aproveita todas as oportunidades para falar do amor de Deus, para orar, para buscar. Ela aproveita o tempo para tudo. Ela pode estar em qualquer lugar, ela está orando. Ela pode estar em qualquer lugar, ela tem um exemplar da Bíblia dela. Para ler dentro do ônibus, para ler numa conferência, para ler na igreja, não é? Ah, vai passear no final de semana, mas vai levar um exemplar da Bíblia, vai orar lá. Eu não estou dizendo para você viver uma pessoa fora da terra, mas uma pessoa que em todas as oportunidades ela aproveita para ler a palavra, ela aproveita para orar, ela aproveita para ganhar uma alma para Jesus, ela aproveita. Me lembro que uma vez eu estava indo para Saquarema pregar, eu estava na rodoviária aqui de Rio Bonito, e eu me lembro que uma senhora me abordou no banheiro e ela dizia, eu lembro da irmã, quando a irmã pregou lá na minha igreja, faz muitos anos, eu até me afastei agora, estou afastada da igreja e sinto muita saudade. Naquele momento que aquela senhora me abordou no banheiro, eu estava com pressa, que eu tinha que pregar, pegar o ônibus para pregar. Mas o Espírito Santo disse para mim, aproveita a oportunidade, para um pouco e dá atenção a ela. E naquele momento eu virei para aquela senhora e perguntei, a senhora tem saudade? Então a senhora está afastada da igreja? Ela disse, eu estou, Jane, estou afastada da igreja. Sinto muita falta. E eu dizia para ela, mas a senhora não tem desejo de voltar? A senhora não gostaria de voltar, já que a senhora tem esse desejo aflorado no teu coração? Volta. E as lágrimas começaram a descer. E o Espírito Santo dizia para mim, aproveita esta oportunidade. E naquele momento eu perguntei, a senhora não gostaria de aceitar Jesus, de voltar para Jesus? E ela olhou em redor, dentro daquele banheiro da rodoviária. E ela disse, mas como aqui agora? Eu falei, aqui agora. Jesus está aqui conosco. A senhora gostaria de aceitá-lo como Salvador? Volta hoje. E ela disse, mas se entrar alguém? Eu falei, não tem problema. Se entrar alguém, vai orar. Eu, a senhora e a pessoa. Não tem problema não. E ela disse, então eu quero. E aquela senhora levantou as mãos e aceitou Jesus dentro do banheiro da rodoviária. Naquele dia eu perdi o ônibus. Cheguei mais tarde na igreja. Mas eu ganhei uma alma para Jesus. Oh, Espírito Santo. Aproveite as oportunidades. Um crente cheio do Espírito Santo, ele nunca perde tempo. Nunca perde tempo e oportunidade para orar, para ler a palavra, para falar do amor de Jesus, para jejuar, para estar na presença. Ele está sempre ligado. E é isso que Deus quer de mim, é isso que o Espírito Santo quer de você. Vamos caminhando? Parte 2 aqui, a importância de se manter cheio do Espírito.
Então, eu já disse para você aqui algumas indicações de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que ela faz, né? Ela lê muita palavra, ela jejua, ela ora, ela não perde tempo, ela é sábia, ela procura ver qual é a vontade de Deus para a vida dela. Eu disse vários sinais aqui de como que uma pessoa é cheia do Espírito Santo. Eu dei exemplos na Bíblia de Jesus, outros exemplos de homens de Deus da Bíblia que oravam, que buscavam a presença do Senhor, como Ana, que buscou em oração pelo milagre, como Elias, que buscava em oração pelo milagre, Daniel e tantos outros que oravam, e grandes homens também da história, né? Nós falamos aqui da história da igreja, como Martim Lutero, não é? Hudson Taylor, não é? Spurgeon e tantos outros que mantiveram uma vida de devocional de oração, de leitura da palavra. E aqui na parte 2, a gente vai ver essa importância. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático, ou seja, parado. E a partir da convenção, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheio do Espírito Santo do Pentecoste. O que acontece? A vida do cristão é dinâmica, é ativa. É como diz lá em Levítico, né, 6:12. O fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, glória! Amo esse versículo. É você manter a chama espiritual acesa. É você manter a sua vida ativa. É você não se paralisar, meu irmão, minha irmã, por nada. É orar hoje, orar amanhã e orar depois. É ler a palavra hoje, amanhã e depois. Não é ler só um dia, não é orar só uma hora, né? Só um dia, só uma hora, mas é manter uma vida cristã dinâmica, movimentada, não é? Como que acontece com uma fogueira? Uma fogueira, para se manter acesa, tem que alguém estar lá abanando, né? O vento é necessário, tirar as cinzas é necessário. Que mistério essa palavra! O sacerdote, ele tinha que manter o quê? O fogo ardendo sobre o altar continuamente. Dava trabalho ou não dava? Ele tinha que tirar a cinza toda manhã, não é? Colocar lenha nova, modificar a veste dele. Todas as vezes que ele ia mexer lá, ele tinha que botar vestimenta nova. O Espírito Santo, nosso Deus, gosta de coisas novas. Ele gosta de coisas renovadas. E movimentando, tá vendo movimentar? Assim é a presença daquele que é cheio do Espírito Santo, ele está sempre se renovando. Eu creio que esta manhã é manhã de renovo para as nossas vidas. Por isso que diz aqui, ó, e não vos embriagueis com vinho. O que é embriagar com vinho? Naquela época, o povo de Éfeso, eles se embriagavam muito com vinho. Existia o deus Baco, que era o deus do vinho, e aquelas pessoas se embriagavam muito. Havia um excesso de bebidice muito grande. E a gente sabe, não precisa entrar nesse mérito, que a bebida ela faz muito mal. A embriaguez faz muito mal. Por isso que o crente, o servo de Deus, ele não bebe. Você nem entrar nesse mérito. Aqui em Provérbio diz que a bebida é como uma mordida de cobra. Vai fazer bem? Ah, mas não está escrito na Bíblia que não pode beber. Pode não estar escrito literalmente não beba bebida alcoólica, mas de uma maneira indireta, irmãos, a gente entende que faz mal, né? Que traz desgraça, confusão mental, separações. Quantas tragédias têm acontecido, acidente automobilístico, e não precisa nem entrar no mérito, porque você entende isso. O quanto a bebida faz mal. E Paulo, naquela época, vivia isso em Éfeso. O povo bebia muito. Então, ele deu uma analogia. Ele disse, gente, em vez de vocês se embriagarem, em vez de vocês se encherem de bebida, vamos se encher do Espírito? E nessa manhã também o convite do Espírito Santo para mim e para você é, você está se enchendo de quê? A pergunta que eu faço para você como professora nessa manhã é, você está se embriagando e se enchendo de quê? Porque embriaguez também não é só de vinho. O excesso não é só de vinho, a gente pode se exceder de várias coisas. Nós somos um vaso, sim ou não? Somos um vaso à presença do Senhor. A nossa vida, o nosso coração é como se fosse um vaso. E a pergunta é, você está se enchendo de quê? Você está enchendo o teu tempo de quê? Né? De que você tem enchido a tua alma? De mágoa, de ressentimento, de amargura, de bebida, de vícios, de prostituição. E o convite do Espírito Santo é, em vez de você se encher de todas essas coisas que fazem mal, que trazem desgraça e dissolução, que tal você se encher do Espírito Santo? É isso aí que está dizendo. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele vai procurar não se embriagar, não se envolver com as coisas dessa vida.
O subtópico 2 diz, mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, já falamos aqui, né? Novo enchimento a cada dia, se renovar a cada dia. A ação do Espírito na vida cristã não é estática, já falamos, não é parada, ela é movimentada. Nele somos renovados como, irmãos? Todos os dias. Todos os dias recebemos uma carga de renovo, uma recarga, através do quê? Da oração, do jejum, da leitura da palavra. Aqui quer dizer, claro, para nós, que os discípulos já tinham o Espírito, né? Jesus soprou sobre eles lá em João 20, 22, disse, recebeis o Espírito. Então, a pessoa, quando aceita Jesus, ela tem o Espírito Santo. Isso daí não tenha dúvida. Todo mundo que é crente tem o Espírito Santo. Mas aqui é uma diferença. Os discípulos receberam o Espírito Santo lá em João 20, mas foram batizados no Espírito Santo em Atos 2. Então, há diferença. Uma pessoa ela pode ter o Espírito Santo, ser crente, né? Salva já, o nome escrito no livro da vida, mas não ser batizada no Espírito Santo. Jane, então eu que não sou batizado no Espírito Santo, eu não vou ter a salvação? Não. O batismo no Espírito Santo é só um revestimento e uma promessa. Mas se você não quiser, não vai interferir na tua salvação. É só mais um acréscimo à tua vida espiritual. É mais uma ferramenta. Mas não significa que aquela pessoa que não é batizada no Espírito Santo não vai ter a salvação, tá entendendo? Então, uma pessoa ela pode ter o Espírito Santo, todos os crentes têm, e não ser batizada no Espírito Santo, ou seja, não falar em línguas. Mas, de repente, ela não fala em línguas, não é batizada no Espírito Santo, mas ela é cheia do Espírito Santo, que a gente viu que é diferente. O que é ser cheio do Espírito Santo? Que é aqui a parte 3. Não confundir com o batismo no Espírito Santo. Né? A pessoa ela pode não falar em línguas, não ser batizada, mas ela é cheia. Por que ela é cheia? Porque ela lê a Bíblia. Por que ela é cheia do Espírito Santo? Porque ela ora. Quantos irmãos que a gente conhece? Quantos? Você poderia até me dizer, de repente você é um dos tais, que você não é batizado do Espírito Santo, não fala em línguas, mas você é uma pessoa ativa na igreja, você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que jejua, você é uma pessoa que busca, uma pessoa idônea, uma pessoa que ama o próximo. Como que eu vou dizer que você não é cheio? Com certeza você é cheio do Espírito Santo. Com certeza você é uma pessoa que tem uma vida espiritual ativa, um devocional ativo. Que bênção! Que Deus abençoe a tua vida. O batismo do Espírito Santo é uma promessa. Eu incentivo você a buscar o batismo. Mas se você não é batizado, não significa que você não é cheio. Se você mantém uma vida devocional ativa, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E a parte 3, já caminhando aqui para o final, a gente observa vigilantes contra a frieza, vigiem. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós temos que vigiar, meus irmãos. Temos que vigiar para que esta chama não venha se apagar. Nós temos que vigiar para mantermos sempre cheios do Espírito Santo. Vou dizer uma ilustração para os irmãos aqui. Um rapaz perguntou para o pastor, pastor, como que eu vou me manter cheio do Espírito Santo? Aí o pastor fez uma ilustração com ele. Ele disse, você vai fazer o seguinte, vai pegar uma peneira, não tem aquela peneira mesmo de peneirar areia, de pedreiro? O pastor falou, você pega uma peneira, vai lá na lagoa e enche a peneira de água e mantenha a peneira cheia d'água. Aí os garotos já entenderam que não ia ter jeito. Como é que eu vou manter uma peneira cheia de água? Mas obedeceram ao pastor, porque eles queriam ser cheios do Espírito. E eles então foram na lagoa e colocavam lá a peneira e quando levantava, a água toda jorrava. Pegavam, botava na água de novo, quando levantava, a água se expandia, né? A água saía, a água dissipava, até que dos rapazes todos só ficou um. Os outros disseram, isso não dá certo não, desisto, não quero ser cheio do Espírito Santo não, deixa pra lá. Mas um menino permaneceu. E o pastor, percebendo que ele estava há muito tempo lá já, o pastor disse, rapaz, conseguiu ou não conseguiu? Ele disse, pastor, não consegui não, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo, o que que eu faço? Aí o pastor disse para ele, simples, pega a peneira, mergulha ela na água e mantenha ela lá. Aleluia. E ela vai se manter cheia de água. Quer ser cheio do Espírito Santo? Mergulhe na palavra, mergulhe na oração, mergulhe no jejum, mergulhe numa vida devocional diária, mergulhe nas coisas de Deus, mergulhe mesmo, sem medo. Você vai se manter cheio do Espírito Santo. E mantenha-se
Lembre-se que se eu levantar a peneira, a água sai. Então se mantenha mergulhado lá nas águas, que vai valer a pena. Você deve se lembrar de que um requisito para compor o grupo dos 7 diáconos era o quê? Eu estou lá no tópico 3. Um dos requisitos para ser diácono, naquela época e hoje em dia ainda, é o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Lembrando para os irmãos, frisando, que ser cheio do Espírito Santo é ter aceito Jesus como Salvador, ter uma vida diária de comunhão e ser batizado no Espírito Santo também, tá? Nem sempre a pessoa é batizada no Espírito Santo, mas ela pode ser cheia do Espírito Santo. É só ela querer. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem alguns requisitos, algumas características, já que no final aqui trazendo para nós. A primeira é o testemunho transbordante. É verdade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela transborda. Acabei de falar para os irmãos aqui o exemplo da peneira mergulhada. Por que não dizer que, não sei se os irmãos estão vendo aqui o copo, um copo cheio, um copo transbordante, é um exemplo que a gente sempre traz também. Né? Você é um vaso. Então se mantenha cheio, numa vida transbordante. E quem está alegre, quem está transbordando, como a Bíblia diz, quem está alegre o quê? Canta, louva, engrandece ao nome do Senhor. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria, de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Então a igreja, ela canta. O povo de Israel, o povo judeu, era um povo que louvava muito. A gente vê que Davi, quantos salmos Davi fez? Lembrando aos irmãos que os salmos são o saltério, o inário do povo de Israel. Nós não temos a harpa cristã, que é o nosso inário, né? A Igreja Batista não tem um cantor cristão e assim por diante. O povo de Israel também tinha o seu inário. A gente lê como se fosse um livro, né? Mas, na verdade, os salmos são hinos que eram entoados para a glorificação do nome do Senhor. Aí a gente vê ali vários salmos que eram utilizados quando eles subiam para Jerusalém para adorar, salmos utilizados, né, nas cerimônias, hinos que eram entoados ao Senhor. Davi, ele tinha aquela harpa que ele dedilhava, lembra? Quando Saul estava lá oprimido, que Davi pegava a harpa, dedilhava, oh glória, e aquele louvor expulsava o inimigo, mandava ele embora. Então o hino, ele faz parte da nossa vida, da vida daquele que é cheio do Espírito Santo. Se tem uma característica de alguém cheio do Espírito Santo, é que ele louva o Senhor. Eu não estou falando aqui de dom de cantar, de voz bonita. Se for isso, então eu estou fora. Né? Minha especialidade é ministrar. Eu não sei cantar, mas eu glorifico a quem louva, quem tem esse dom maravilhoso. E o quanto o louvor é importante na esfera da igreja. O quanto o louvor é importante. Um louvor, irmão, sadio, um louvor sacro, um louvor, não é isso? Consagrado ao Senhor. Não é qualquer música, não é qualquer letra. A gente vê hoje em dia muitas igrejas aí que estão se perdendo, né? Se dizem que estão louvando, mas louvores que estão engrandecendo só o homem, não engrandecem mais ao Senhor, não engrandecem mais o Espírito Santo, né? Aqueles louvores antigos, louvores da harpa, né? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, hino da harpa, né? Hinos maravilhosos. Que possamos voltar às nossas raízes, irmãos, aqueles hinos bonitos, né? Não estou dizendo só hinos antigos, não. Ainda tem hinos atuais que estão preservando ainda os bons princípios, mas vigie muito, porque no nosso tempo também tem muitos hinos que estão degradando a fé, até com heresias, muito cuidado, ou que estão só exaltando o homem. Você vai vencer, você vai ganhar, a porta vai se abrir, e Deus onde fica? Então, a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, além de todas que eu já falei aqui, leitura da palavra, jejum, oração, vigilância, amar ao próximo, também é glorificar a Deus, exaltar ao Senhor através dos louvores. Eu já falei dos salmos, que são o saltério de Israel, já expliquei para os irmãos aqui, os quais o Espírito Santo dava, né, para eles lá, e eles glorificavam o Senhor. Aí que nós temos salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Há uma diferença aí pequena entre eles, né? Os salmos são o salmo de Israel, a gente já falou aqui, o inário de Israel.
Os hinos são os primeiros cânticos que foram entoados pelos primeiros servos de Deus da história, né? Hinos que a gente também louva ao Senhor. Cânticos espirituais, irmãos, já é aquele cântico mais feito na liberalidade. Quando você lá no teor da tua oração, você glorifica, você levanta a tua mão, você adora o Senhor, é aquele louvor, não mais solto, tá? Feito na hora do culto, de maneira individual, seriam os cânticos espirituais. Então, são maneiras de a gente glorificar ao Senhor. A gente olha para a Bíblia e vê vários cânticos espirituais. A gente vê que Miriam cantou, né, quando recebeu a vitória da parte do Senhor. A gente vê que Davi entoava cânticos ao Senhor sempre. Se você vai olhar na Bíblia, você vai ver várias pessoas entoando, louvando, engrandecendo ao Senhor. E um crente cheio do Espírito Santo, ele está sempre cheio da glória, está sempre cheio da virtude, está sempre cheio do poder, está sempre cheio da graça. E vai exteriorizar isso como? Adorando, glorificando, magnificando ao Senhor. Quem está alegre canta. Que esse louvor, que os louvores venham fazer parte da sua vida. Você venha sempre entoar o Senhor, está fazendo aquele arroz, está lavando o teu carro. Ô Espírito Santo de Deus, no teu dia a dia, no teu devocional. Não esqueça do louvor, não. Louve ao Senhor. Exalte ao Senhor, porque faz muito bem e contribui para a glória de Deus. Então, o testemunho transbordante vai fazer parte da vida daquele e daquela que é cheio do Espírito Santo. O subtópico 2, já caminhando para o final, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela dá graças a Deus. É grata, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é grata. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Isso me faz lembrar de uma ilustração de um homem que ele teve um acidente no barco dele e ele parou numa ilha deserta. E quando o barco quebrou, que ele parou numa ilha deserta, que ele olhou e viu que estava vivo, ele disse, graças a Deus. Aí naquela ilha deserta, ele procurou alguma coisa para comer na ilha, achou 2 cocos ali. Ele olhou para aqueles cocos e disse, graças a Deus que eu tenho alguma coisa para beber. Depois diz a ilustração que ele conseguiu fazer uma cabanazinha e disse, graças a Deus tem um lugar para poder me abrigar, graças a Deus. Mas aí quando ele foi procurar novamente um alimento ali para poder ele continuar se alimentando naquela ilha, ele viu que a cabana dele pegou fogo, ele ficou desesperado naquele momento e reclamou, não deu mais graças a Deus. Poxa vida, Deus. Agora que eu consegui uma cabana para me abrigar, pegou fogo e não deu graças a Deus. Só que foi exatamente o fogo da cabana, aquela fumaça, que fez com que o avião avistasse aonde ele estava e ele foi salvo naquela hora. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Dê graças a Deus por tudo. Em último lugar, terminando, seja uma pessoa submissa. Seja uma pessoa obediente às autoridades. Tem muita gente que diz que é cheia do Espírito Santo, mas não é obediente a pai e mãe, às autoridades constituídas, ao pastor. Faz a igreja passar vergonha. Não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela também é submissa, ela é humilde, ela está sempre pronta a atender, ela está sempre pronta a respeitar, né, aqueles que estão superiores a ela, acima dela. Que assim, meu irmão, minha irmã, seja a tua vida. Concluindo aqui, o significado de enchei-vos do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu coração. Seja cheio do Espírito Santo. Seja amante, leitor da palavra. Seja uma pessoa que ore. Seja uma pessoa que jejue. Seja uma pessoa educada, respeitadora, que ame o próximo. Seja uma pessoa grata em tudo que você fizer. E Deus, Ele vai abençoar a tua vida. Quero estar orando por você. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esta EBD maravilhosa. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada aluno, Senhor, online que esteve comigo até esse momento. E que possamos cada vez mais sermos um vaso pronto a nos encher cada vez mais do Teu Espírito Santo. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Estamos alegres, né? E findou-se a aula online.
Quero agradecer a irmã Janimara, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe você, toda a sua família, poderosamente. Se dispôs nesta manhã de estar aqui transmitindo essa aula online aos irmãos que estão nos seus lares. Nosso muito obrigado pela sua vida, Deus te possa abençoar poderosamente. Nós somos gratos a Deus pela aula aqui também presencial, né, aos irmãos que estão aqui presentes. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Eu acho que não vai ser lido o relatório hoje, né? Não vai ser lido. Mas nós louvamos também a vida dos irmãos que estão aqui presentes, os secretários, né, que estão aí também já acompanhando os nomes, marcando aí a presença, o valor das ofertas, também para, quem sabe, mais adiante nós possamos estarmos aqui lendo também o relatório. Bom, nós louvamos a Deus também pela vida dos irmãos que fazem parte da escola dominical, os secretários. Tá? E quero louvar a Deus nesta manhã, né, pela vida dos irmãos aqui presentes. Todos que vieram, tá bom? Nosso muito obrigado. Deus possa abençoar você poderosamente. Tá? Todos os alunos, professores, nosso muito obrigado. Irmãos, nós vamos ficar de pé, por favor. Nós vamos estarmos lendo aqui o tema, o textual e a verdade prática. E em seguida eu estarei passando o trabalho ao nosso pastor Israel, segundo vice-presidente. Nosso pastor Marcelo não pôde estar aqui conosco, mas o pastor Israel está aqui conosco e ele vai fazer todo o término do trabalho, o agradecimento, a oração final e todas as comunicações. O tema diz: vivendo o fervor espiritual. Textual: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Vamos juntos agora? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5,18. Verdade prática: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Vamos juntos agora também? Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Poder sentar por alguns minutos. Da nossa parte aqui, o nosso muito obrigado. Tá? Muito obrigado mesmo. Semana que vem nós teremos aqui novamente, se Deus assim permitir. Tá bom? Então não deixe de ler a sua revista, de ler as referências bíblicas, tá? E vamos estarmos juntos aqui participando dessa aula tão maravilhosa, dessa ministração tão gloriosa e um aprendizado para a nossa vida espiritual. Tá bom? Nosso muito obrigado. Pastor Israel, por gentileza. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que alegria imensa poder estarmos aqui juntos nesta manhã. Os irmãos também que estão online, acompanhando esta preciosa lição da escola dominical, vivendo o fervor espiritual. Que Deus nos ajude a nós terminarmos essa escola, guardarmos essa revista, quem sabe voltarmos a estudá-la, esta mesma lição, porque quantas coisas gloriosas para as nossas vidas, quantos ensinamentos preciosos, quantos despertamentos da parte de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada professor, cada professora que ministrou. Deus nos abençoe grandemente. O presbítero irmão Wanderson, em nome do pastor Marcelo, queremos agradecer todo o empenho, todo o esforço. Irmã Jane, que transmitiu aqui o ensinamento, missionária irmã Janimara, aqui online. Você também, aluno que ficou em casa, eu sei que não é fácil ficar aí sentadinho no seu sofá, na sua cadeira, assistindo durante todo esse tempo, mas eu tenho certeza que você foi muito edificado, edificada para a glória de Deus. Meus amados, nós vamos terminar aqui a nossa escola bíblica dominical. E hoje é o nosso grande culto de adoração a Deus. Então, a partir das 19 horas, nós estaremos nos reunindo aqui mais uma vez, se Deus permitir, E eu convido você que está em casa, você que está online aí, a convidar um familiar para estar assistindo o culto também. E se você não faz parte do grupo de risco,
venha para a casa de Deus para nós estarmos aqui, claro, com os cuidados devidos, mantendo aí a distância aí, o distanciamento, usando o álcool gel, todo o cuidado possível, porque nós estamos em um período ainda muito complicado, complicadíssimo, e nós precisamos de muita sabedoria para estarmos nos conduzindo ainda nessa hora, tá bom? Então vamos ficar de pé, aos amados também que estão em casa, se possível, para nós estarmos orando e agradecendo a Deus. Justifico a ausência do pastor Marcelo, aqui presente conosco. Hoje ele estava nessa manhã, aí ocupado no cerimonial de uma das nossas irmãzinhas que descansou no Senhor, e nós aqui da nossa igreja, e ele estava ali fazendo o cerimonial, porque o sepultamento seria às 11 horas, mas foi antecipado o horário, então ele fez ali já a cerimônia. Quando ele esteve aqui pela manhã, ele já esteve aqui e já saiu para os cuidados de higiene, porque estava ali num ambiente ali um pouco complicado, tá bom? Quantos carecem da bênção de Deus? Quantos vão sair daqui vivendo esse fervor espiritual? Você que está em casa agora, tem certeza que nesse fervor espiritual, em casa nós vamos adorar a Deus, nós vamos voltar aqui para estarmos adorando a Deus também mais uma vez à noite. Oramos. Maravilhoso Deus e bendito Pai, de tudo aquilo que foi ensinado aqui, Pai. Oh, meu Deus, a Tua palavra que foi ministrada, que este fervor, Senhor, permaneça em nós. Tu conheces, Senhor, a nossa fragilidade, Tu sabe que nós somos pó, Tu mesmo disseste, Jesus, que sem mim nada podeis fazer, mas o Senhor nos deu um conselho para que nós não nos embriagássemos com vinho, mas que nós enchêssemos do Espírito Santo. Então, Pai, estamos aqui pedindo ao Senhor, continua nos enchendo, vamos sair daqui para a nossa casa, se é a Tua vontade que nos leva, Senhor, acampa-nos com Teus anjos, lá onde nós estivermos, na nossa mesa, na nossa refeição com a família, meu Deus, em todos os nossos afazeres, em todo o dia a dia da nossa vida, ajuda a permanecermos com as nossas lâmpadas acesas, ajuda a permanecermos, meu Deus, oh Pai, cheio da Tua graça, para verdadeiramente influenciar esse mundo perdido, que haja em nós coragem do céu, como houve nos apóstolos, como houve em Estevão, meu Deus, para orar por aqueles que os perseguia, oh Deus, Pai, para mesmo sendo martirizado ali, mas ser fiel, e o seu rosto brilhava, porque estava cheio da Tua glória. Nos encha, Senhor, desta plenitude gloriosa, e nos faça, Senhor, sermos mansos, sermos humildes, meu Pai, sermos honestos na nossa caminhada, temos pudor na nossa maneira de vestir, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que a nossa vida seja uma vida influenciadora, porque estamos aqui na terra como a Tua igreja, mas a nossa esperança é muito breve, ouvir o toque da trombeta e descansarmos para sempre em uma eternidade feliz, onde a Tua igreja receberá a plenitude plena do derramamento do Teu Espírito Santo. Pai amado, logo mais o culto, oh Deus, que seja um culto fervoroso, que seja um culto marcado com a Tua glória. Nós repreendemos desde já toda a malignidade, tudo aquilo que faz culto fica morno, frio. Oh Deus, há poder no sangue de Jesus, desperta a Tua igreja para o fervor espiritual, mediante a Tua graça, mediante o Teu amor, mediante a Tua bondade. Assim oramos no nome precioso de Jesus. Tome assento, queridos, para a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com todos os que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todos juntos dizemos... Amém. Terminado em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Uma tarde abençoada. Um almoço aí cheio de muitas bênçãos do Senhor. Deus abençoe os irmãos online também. Deus abençoe. Um forte abraço e até a próxima.